Hoje vamos falar sobre Josué, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Como eu disse, né, o capítulo 5 ele vai encerrar essa primeira parte do livro de Josué, onde vai falar sobre essa preparação de Josué e do povo de Israel para entrar na Terra Prometida. Então a gente encerra no capítulo 5 essa parte e a gente vai iniciar então a outra parte, do 6 e 7, né, que vai na verdade até o 12, que é esse processo de conquista da Terra. Josué capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 9, a gente vai ver a circuncisão dos filhos de Israel. Eles não foram circuncidados por conta de alguns terem nascido já no deserto. Versículo 4 ao versículo 6 diz assim: Foi esta razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Então, por esse motivo, alguns não haviam sido circuncidados. Então diz que depois, né, dessa circuncisão, eles ficaram alguns dias no arraial até que eles sarassem dessa pequena cirurgia, né, vamos dizer assim. Do versículo 10 ao versículo 12, a gente vai ver a celebração da Páscoa, né, em Gilgal. É uma questão em Gilgal agora, próximo ao Jordão, próximo para entrar na Terra Prometida. E diz então, né, no dia 14 do mês correto, mês de Abib, na parte da tarde, eles comemoram então a Páscoa, dentro dos moldes que Deus havia instruído. Versículo 3 ao versículo 15 vai falar sobre o príncipe do exército de Deus. Aqui é uma cena interessante, ela parece ser um pouco fora de contexto, mas eu vou ler ela aqui. Diz assim: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava de pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. É bem parecido, né, com o que aconteceu de certa forma com Moisés, né, na sarça ardente, essa presença diferente. Né? Lá foi uma sarça, aqui foi como se fosse um soldado, né, um homem com uma espada na mão. Diz que aquele lugar é santo, né, justamente marcando esse início da jornada e da conquista da Terra Prometida. Né? Deus mostrando que existe um guerreiro ali, então, que iria ajudar eles. A gente vai ver que não é pela força de Israel que eles alcançaram a conquista da Terra Prometida. Na verdade, foi a obediência a Deus. Isso a gente viu muito em Deuteronômio. Quanto é a obediência a Deus que faz toda a diferença. E não necessariamente eu me esforçar muito. Né? O nosso esforço precisa ser em obedecer a Deus. Essa é a nossa parte de esforço. Nós temos que ir na batalha, fazer tudo. Mas nosso maior esforço é obedecer ao Senhor. Josué capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 21, a gente vai ver sobre a destruição de Jericó. A ordem de Deus está no versículo 1 até o versículo 5. Eu vou lê-lo. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeia a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então, basicamente, a ordem foi essa. Né? Durante 7 dias, eles iriam andar em volta da terra, sendo que 6 dias eles iriam dar uma volta, e no 7º dia dariam 7 voltas. Como eu disse, né?
como eu disse anteriormente no áudio de ontem. Aqui a gente vai ver a obediência das ordens de Deus, não necessariamente das leis, né? Deus das estratégias. Eles precisavam obedecer, mais absurdo e estranho que fosse, né? Porque essa não é a melhor estratégia, né? Não humanamente pensando, você só dá a volta, por volta da muralha. Isso não seria suficiente para que uma muralha comece a cair. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha da forma dele. É estranho, mas cabia ao povo obedecer e nos cabe obedecer às estratégias estranhas aos nossos olhos que Deus nos proporciona, né, para as conquistas, para coisas que Deus tem proposto para as nossas vidas. Seguindo aqui o texto. Toda essa ordem aqui, então, que a gente leu do versículo 1 ao versículo 5, ela foi repassada para o povo. E do versículo 11 ao 14, então, vai dizer que o povo vai rodear a terra por 6 dias. Do versículo 15 ao 19, vai mostrar o 7º dia. E tudo seria, então, destruído. Menos Raabe e sua família. Porque vai dizer, então, que eles vão salvar, né, a família de Raabe. E eles vão passar a morar em Israel, né? Porém, o restante da cidade, tudo foi destruído, 100% destruído. E com os atos de abrir, né, no caso cortar, né, que é o que ele fala, cortar o Rio Jordão e a derrubada da muralha, a gente vai ver 2 versículos interessantes. Versículo 26 e 27. Olha o que vai dizer. Depois que tudo isso aconteceu, né, depois que através de Josué, foi cortado o Rio Jordão e depois da muralha cair, né? Que após essas voltas, a muralha caiu e diz então que eles não deveriam levar nada para casa. Eu preciso dar essa informação porque ela vai linkar com o capítulo 7. A ordem foi essa: destrói a cidade, não leva nada, absolutamente nada. Mata tudo, destrói todas as coisas, nada poderia ser levado para casa. Tá? A gente vai ver isso no capítulo 7, porque eu estou ressaltando isso. Versículo 26 e 27, né, que está dentro dessa declaração aqui. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com pedra do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Então, essa palavra de Josué, após tudo isso acontecer, né? Então isso aqui já seria o suficiente para o capítulo 7 nunca acontecer. Mas, infelizmente, apesar dele amaldiçoar aquele que tentasse reedificar essa cidade, infelizmente acontece uma situação no capítulo 7. E, versículo 27, a gente encerra esse capítulo, diz assim: assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Então aqui ele está confirmando, né, toda a ação de Josué. E os povos vizinhos então vão reconhecer que Deus estava então com Josué. Assim como esteve, né, com Moisés. A gente viu lá em Deuteronômio que não existiu profeta ou homem semelhante a ele. Mas Josué também fez grandes proezas, a gente já está vendo uma aqui. É uma cidade fortificada. E só para a gente entender o nível dessa muralha, na leitura lá do capítulo 5, quando fala sobre... Perdão, capítulo 2. Lá no capítulo 2, quando fala sobre Raabe, a gente viu que na leitura do texto vai mostrar que a casa dela estava sobre a muralha. Então imagina uma casa, né, construída sobre uma muralha, para a gente ver o tamanho da espessura dessa muralha. Não era uma muralhazinha do tamanho de um tijolinho, não. Era uma muralha que dava para ocupar uma casa, né? Ela morava ali. A gente vê o tamanho então dessa muralha que Deus derrubou através de Josué. Então a gente chega em Josué, capítulo 7. Do versículo 1 até o versículo 26, a gente vai ver sobre o pecado de Acã. Mesmo depois de Josué ter amaldiçoado aquele que tentasse levantar, né, a cidade, alguma coisa, Acã, né, da tribo de Judá, ele pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira de Deus se acendeu. Josué, ele enviou espias de Jericó até Ai. Essa cidade vai voltar mais para frente. Disseram que não... Eles mandou alguns espias, né? E eles disseram que não seria necessário ir todo o povo. Apenas de 2 a 3 mil homens só. Porém, foram derrotados e eles desanimaram com isso.
Josué ele rasgou a roupa dele, se prostrou no chão, ele, os anciãos e tudo mais, diante da arca do Senhor. Josué ele vai indagar a Deus, né? Por que havia acontecido aquilo ali? E, e Deus vai dizer que Israel ele quebrou a aliança. Versículo 10 ao versículo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, por que você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou, quebrou a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das cidades condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada. Então Deus ele está indignado, né? Porque esse Acã, o texto não falou dele, né? Só o título, mas Acã, ele vai... Perdão, o texto fala sobre Acã, né? Mas ele só, no iníciozinho, ele só cita, né, o que aconteceu e não dá mais detalhes. E vai mostrar justamente, né, o povo entrando numa batalha que era fácil, né? E a grande discrepância é essa. Jericó era uma batalha difícil, porque como eu disse, né, a muralha é uma muralha muito grande. A muralha cabia uma casa em cima. Já essa cidade, que era simples, que... Ah, não, manda só 3 mil, manda o povo todo não, porque vai cansar todo mundo. É uma batalha facinha. E eles perderam. Né? Isso é uma discrepância que é justamente para a gente entender que a vitória de Israel não estava no seu poder, né? Estava na sua obediência às leis de Deus. Primeiro a lei de Deus, depois a obediência na sua estratégia, né? Justamente para que eles fizessem como o Senhor havia ordenado. E então, como a gente já viu aqui, né, Josué ele vai se indignar e Deus vai responder dessa forma aqui para eles. E então, já que Deus havia se acendido, diz então que ele vai mandar o povo santificar e por uma espécie de sorteio, né? Quem caísse iria ser inspecionado. E justamente caiu o sorteio, né? Não foi um mero acaso, mas caiu justamente em Acã. E Josué vai então falar com Acã, e Acã vai confessar que ele realmente cobiçou, e o texto vai dizer que ele pegou foi uma boa capa babilônica, cerca de 2,5 kg de prata e cerca de meio quilo de ouro. Ele vai indicar onde estava, né? Josué vai mandar pessoas para buscarem esse material. E esses itens, né, roubados lá, condenados, que ele não deveria ter pego, foram queimados. Né? Acã também foi morto e queimado juntamente com tudo aquilo ali. Né? Ele foi apedrejado e queimado depois. E ali levantaram nesse local um montão de pedras, né? Mais um memorial, só que agora um memorial negativo, né? Sobre o que não devemos fazer. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje, que a gente falou hoje, né? Basicamente, a mensagem que eu queria deixar é o que a gente falou agora no final, que vitórias e conquistas do povo de Deus não eram mediante a sua força, não eram mediante a sua inteligência, não eram mediante ao seu conhecimento, alguma coisa, mas eram, primeiro, em decorrência da sua obediência à lei de Deus. E Acã, ele desobedeceu a Deus porque ele cobiçou, então ele estava descumprindo os 10 mandamentos. E segundo, ele errou porque ele justamente pegou alguma coisa que Deus não falou que era um objeto condenado e não deveria pegar. Né? E aqui a gente não vê esse objeto como uma força mística do mal que atrai coisa ruim. Na verdade, é simplesmente desobediência. Esse é o problema nosso. A gente quer atribuir ao outro N coisas, mas o problema está dentro de nós. A nossa desobediência em relação às leis de Deus, em relação às ordens de Deus. Porque, por um lado, existe realmente toda a lei que Deus nos traz. Né? A gente viu a lei mosaica, mas a gente já vê toda a lei, toda a palavra de Deus de forma geral. A gente está estudando sobre isso. Mas existem ordens que Deus nos dá que estão fora da lei, fora da palavra. Ordens específicas para momentos específicos das nossas vidas. E nessa hora a gente precisa saber ser obediente, ter força e ter coragem para obedecer ao Senhor, tanto a palavra dele como as suas ordens. Porque a gente acha que nós somos às vezes mais sábios do que Deus. Nós achamos que sabemos mais as coisas do que o próprio Criador de todas as coisas. E esse às vezes é o nosso problema. Achar que a nossa sabedoria humana, que a nossa experiência, ela é superior. A gente viu que a estratégia de Deus, né, em derrubar a muralha
ela é uma estratégia bem peculiar. A estratégia deles passarem pelo Rio Jordão também é uma estratégia que não faz sentido nenhum, né? Uns homens com uma arca na mão, eles vão entrar nas águas e metade da água vai ficar parada nas cidades e a outra vai embora, vai escoar. Isso não faz muito sentido, isso não é lógico isso. Mas obediência a Deus não precisa passar pela lógica. A obediência a Deus precisa simplesmente sim, acabou. Deus falou, é aquilo e ponto final. Não preciso questionar, eu não tenho que questionar Deus. Eu não tenho que achar, não, mas dessa forma que o Senhor planejou não é a melhor forma. Mas Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem toda a sabedoria, como nós, meros mortais, comedores de arroz e feijão que somos. Como é que a gente pode achar que a gente é superior em entendimento em relação ao Senhor? É impossível. E a gente viu, que o problema de Acã foi justamente desobedecer uma ordem direta de Deus. A gente viu Moisés deixando de entrar na terra prometida, ele e seu irmão Arão, porque eles cumpriram a voz do Senhor. Então isso tem um peso muito grande. O texto vai dizer que Moisés foi um dos maiores profetas, não existe nenhum em Israel igual a ele. Mas ele errou e Deus puniu a ele. Então nada disso nos adianta. Títulos, ainda que Deus nos exalte, nos dê títulos enormes, sejamos reconhecidos por todas as pessoas do planeta. Se não tiver obediência, não adianta. Então, a obediência ao Senhor, ela é o princípio de uma vida abençoada. E como eu sempre digo, abençoado aqui não é ter as coisas que eu quero, é ter a bênção de Deus sobre minhas vidas, sobre nossas vidas. Realmente é que a gente faz seja próspero, que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida em paz, sejamos guardados por Ele. Isso é ter uma vida abençoada por Deus. É uma vida que não precisa passar por N aflições. Mas alguns vão dizer, mas tem pessoas que são tão fiéis ao Senhor e passam por situações. Sim, existem pessoas que passam porque têm propósito específico. Jesus ele foi um exemplo de uma pessoa que nunca errou contra Deus, mas ele precisou padecer. Então, mesmo o padecimento daquele que é justo tem propósito. E aquele que passa, o que padece, ele entende. Como José, que após ser vendido pelos seus irmãos, se tornou prisioneiro no Egito, e quando seus irmãos chegam diante dele, ele só vai dizer: eu vim na frente de vocês para que vocês hoje a vida de vocês fossem conservadas, porque hoje eu consegui acumular bastante recurso para esse período de seca. Então ele entendeu o propósito, mesmo no sofrimento dele. Então aquele que realmente obedece ao Senhor, ainda que passe por lutas e aflições, é porque Deus está permitindo, porque tem propósito para isso, porque tem crescimento, tem... Eu vou até apague a palavra crescimento. Na verdade, você vai ser uma fonte de bênção para outras vidas. Estou dizendo isso porque a gente está numa geração que, infelizmente, esse discurso, essa palavra que eu falei, não está errada. Realmente, nós crescemos nesses processos da vida. Mas, pelo texto bíblico, a gente vê que é muito mais do que eu crescer. É, na verdade, a minha vida se tornar, de alguma forma, um canal de bênção para outras vidas. Que outros sejam abençoados através daquilo que Deus tem feito na minha vida, ainda que seja ruim, no sentido mais direto da coisa. Ainda que nós estejamos padecendo, o Senhor ele está usando as nossas histórias, as nossas vidas, para que elas abençoem outras vidas. Isso que se trata, é o reino de Deus. Então é isso que eu queria falar hoje. Eu peço que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem, te dê força para cumprir todas as leis de Deus, todas as ordens que Deus tem te dado, todas as orientações. E às vezes a gente acha que a orientação de Deus, ela não abrange coisas simples, como um casamento, como uma opção de trabalhar. Muitas das vezes Deus usa essas situações para que a gente seja bênção em alguns lugares. Que nós estejamos com nossos ouvidos atentos para ouvir as ordens de Deus e cumprir, e não cometer o mesmo erro de Acã, que, movido pelo seu pecado, ele fez aquilo que desagradava o Senhor e trouxe desgraça sobre Israel. Mas Josué, ele ora, fala com Deus, e eles conseguem apagar essa ira de Deus, acabando com o problema. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.